Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um culto de louvor, de adoração e pregação da Palavra de Deus. Neste terceiro domingo da Páscoa, terceiro domingo da ressurreição, nós temos a alegria de novamente nos encontrarmos, mesmo que por esta plataforma, por este canal eletrônico, mas nos encontramos diante do nosso Deus, com a nossa intenção, com o nosso pensamento, com a nossa consideração de uns para com os outros, e podemos sim cultuar, e podemos sim celebrar diante do nosso Deus. E para a abertura do nosso culto, eu convido você para acompanhar a leitura do texto bíblico na Epístola de João, no capítulo 3, os versículos de 1 a 7, que diz assim a palavra de Deus. 1 João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. É a palavra de Deus em que nós somos reconhecidos como filhos e filhas de Deus, através de Jesus. E eu convido agora para que possamos cantar o hino de número 112 do nosso hinário evangélico, Louvor a Deus Pai. Vamos cantar este hino, juntamente com a nossa irmã Roselice, que tocou no piano, que também colocou a sua voz. E eu convido você para colocar as suas vozes, a sua voz também, vocês que estão aí em família, coloquem as suas vozes, cantem juntamente, tenham o seu hinário à mão. Hino de número 112, louvando, adorando ao nosso Senhor neste momento. Senhor, ao teu nome louvores cantamos, porque és nosso Deus, nosso Pai, nossa luz. A vida nos deste em que nós exultamos, a vida que chora dos braços da cruz. Entoamos um hino de certo imperfeito, quiséramos nós bem melhor te louvar. O teu grande amor é muito pobre este preito, mas digna-te, ó Pai, de assim mesmo aceitar. Perdidos estávamos, tu nos salvaste, teu Filho nos deste, que amor sem igual. Os nossos pecados, Senhor, perdoaste, e os selos inundas de paz.
aspirina. E pois gozo excelso, ora que nos congrega, da fé e esperança na glória por vir, com grande alegria nossa alma se entrega ao Deus Salvador que nos veio remir. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor com as nossas vidas. Tu és o Deus de toda glória, o Deus que em Cristo Jesus nos alcançou, que veio ao nosso encontro, ó Deus, para nos remir, para nos salvar, para nos tirar, Senhor, dos nossos pecados, para trazer, Senhor, para que nós tenhamos vida na Tua presença. Seja exaltado, ó Deus, o Teu nome, ó Deus, não apenas aqui no culto que nós realizamos, mas nas nossas vidas. Aceita, ó Deus, o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita, Senhor, a oferta de nós mesmos, Senhor, como um sacrifício vivo e agradável na Tua presença. Pai, vai ao encontro das necessidades, dos anseios, toca, Senhor, os corações, quem estiver, ó Deus, em alguma tribulação, em meio às dificuldades desse tempo, ó Deus, nós pedimos que a Tua graça se manifeste, ó Deus, de forma poderosa, no meio do Teu povo, Senhor, no seio dos lares, ó Deus, e na vida dos Teus filhos e filhas. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Aceita, Senhor, o culto que nós ofertamos. Aceita, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E ainda para este momento do nosso culto, nós somos convidados agora a acompanhar a leitura do Salmo de número 4. É o nosso momento de confissão. E no Salmo de número 4 nós temos uma primeira parte como expressão de oração de alguém que ora, que fala com Deus sobre a sua vida, e numa segunda parte, as expressões de alguém que está falando com os filhos e filhas de Deus. Então eu convido você para acompanhar com atenção, se possível aí lendo na sua Bíblia também e ouvindo a leitura da palavra de Deus e deixando que sejam palavras vivas na sua vida. Salmo de número 4 diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Diante desta exortação, deste chamado, desse alerta, né, que faz a pergunta: filhos dos homens, até quando vocês querem transformar a minha glória em vergonha? E buscarão a mentira? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam que o Senhor distingue para si a pessoa piedosa. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Eu convido para que neste momento você possa falar com Deus, a sós, você e Deus, falando sobre a sua vida, sobre os seus pecados, quem sabe alguma coisa da intimidade, alguma coisa que extrapola o âmbito da intimidade,
uma ofensa que tenha sido feita a alguém, alguma falta, algum pecado, confesse diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele nos perdoa, que Ele é poderoso para nos perdoar. Fale com Deus sobre os seus pecados neste momento, eu também falarei. Sim, Senhor, nós somos pecadores e pecadoras. Ó Deus, pecamos muitas vezes por pensamentos, por palavras, por atitudes. Também, ó Deus, por omissão, por negligência, por indiferença, Pai. E pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Não permita, Senhor, que a vaidade, não permita, Senhor, que a arrogância, que a altivez ocupem lugar na nossa vida, mas que nós estejamos, ó Pai, com humildade, nos aproximando do Senhor constantemente e buscando no Senhor tudo o que nós precisamos. Perdoa, Senhor, o pecado individual de cada uma de nós. Perdoa, Senhor, nosso pecado da nossa vida como igreja, como comunidade de fé, especialmente, ó Deus, quando nós negligenciamos algo que o Senhor espera de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus. E também, ó Deus, pedimos pecado como brasileiros, Pai. Tem misericórdia de nós, povo brasileiro. Tem misericórdia de nós, ó Deus, seres humanos, Pai. Tantas vezes nós fracassamos em cumprir a Tua vontade. Tantas vezes nós nos colocamos como julgadores dos demais e entristecemos o Senhor com a nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e venha ao encontro, Senhor Deus, das nossas necessidades e transforma, Senhor, com o Teu poder e com o Teu grande amor. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Versículo 8, irmãos e irmãs. Aliás, a parte B do versículo 6 diz assim: Senhor, levanta sobre nós a luz do Teu rosto. E no 8, então, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que nós tenhamos, sim, a bênção do sono e a bênção de repousar seguros na presença do nosso Deus. Nós vamos passar ao nosso momento de louvor, mas eu gostaria de falar neste momento que quando nós dedicamos ao Senhor a nossa vida, o nosso louvor, a nossa gratidão, nós também dedicamos ao Senhor o nosso compromisso de uma vida de amor, de uma vida com expressão de solidariedade para quem esteja passando alguma dificuldade, e o nosso compromisso também com o sustento da igreja, o sustento da obra, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Quando nós ofertamos, quando nós entregamos os nossos dízimos, nós expressamos que nós agradecemos a Deus pelo que Ele tem feito e pelo que Ele nos tem dado. Nós expressamos que confiamos em Deus, que Ele é a fonte de todo o bem, de todos os recursos que a gente precisa, e Ele tem trazido para as nossas vidas de muitas maneiras. E nós expressamos também compromisso. Nós queremos que a obra continue. Nós queremos que essas portas permaneçam abertas, no sentido de que pessoas sejam alcançadas, atendidas, que os cultos sejam realizados. Se não está sendo realizado lá pelo templo, nós estamos tendo essa oportunidade, não só dependendo dos pastores, pastor Silas, pastor Josemir, pastor Jonadab, mas com a participação de muitos, de vários, de irmãos e irmãs que colaboram e colaboram constantemente, alguns no bastidor, alguns num lugar em que a gente não vê, mas que fazem a diferença. Então vamos louvar o Senhor também com os dízimos, também com as ofertas. Como nós não entregamos no culto, nós fazemos a entrega depois, e isso tem sido feito, e nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus pelas pessoas que também têm estado à frente, administrando, cuidando, zelando pela vida do nosso pastor, reverendo Silas, o pastor Josemir, a minha vida, toda a liderança da igreja e os componentes dos diversos ministérios. Porque através de cada um e de cada uma, a igreja tem continuado a sua missão e a sua tarefa. Mesmo com limites, mesmo com fragilidade, mas a continuidade tem sido dada.
Vamos louvar ao Senhor neste momento e logo depois a ministração da palavra, a parte final com o nosso pastor, o reverendo Silas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, não me recordo se essa próxima música a gente já cantou juntos, mas eu creio que a maioria deve conhecer. E eu quero que, nesse momento, que nós possamos realmente refletir a respeito de quem Jesus é pra gente, a respeito da morte dele na cruz, que nós possamos realmente mostrar ao nosso coração, com todo o entendimento, que se nós nos arrependemos, nós fomos perdoados, nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. Não há nada que a gente possa fazer a não ser pelo sangue de Jesus, porque nós somos justificados pela fé. E como é bom saber disso, como é bom saber que nós temos um Salvador. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito.
Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Para a nossa reflexão, o texto se encontra em Lucas, capítulo 24, dos versículos 36 a 48. Ouçamos. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu o tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Amém. Oremos. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra nessa noite, e que possamos perceber o quanto somos importantes no plano da salvação, pois somos, hoje, as Tuas testemunhas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ouvir um relato bíblico muito importante para a nossa vida cristã. Um texto onde Jesus aparece bem no meio dos seus discípulos na cidade de Jerusalém. O texto de Lucas não nos diz, mas é provável, como nos contam os demais evangelhos, como João 20, 26, que os discípulos estivessem com as portas e janelas trancadas. Qual o motivo das portas fechadas? Jesus havia sido levado, sofrido e morto em uma cruz. Os discípulos, por sua vez, tinham medo de que acontecessem algo com eles, de que alguém os identificassem como seguidores de Jesus. E ali, as portas trancadas, estavam eles, decidindo o que fazer, qual o melhor caminho a seguir. Estavam em isolamento social. E antes mesmo que os homens que estivessem com Jesus no caminho de Emaús pudessem terminar o relato de sua experiência, pouquinho antes, em Lucas 24, de 13 a 15, Jesus aparece no meio de seus discípulos ressurreto. Imagine o espanto deles. O próprio texto nos relata que eles acharam estarem vendo um espírito, como diz o versículo 37. Mas Jesus mostrou suas mãos e seus pés. Eles acalmaram seus corações. Acalmaram-se, pois viram as marcas da morte na cruz. Acalmaram-se, pois sabiam que ali estava o Mestre, e que para eles, que ainda possuídos de alguma dúvida, Jesus deixou que tocasse suas feridas e em seguida pediu algum alimento para se mostrar que era Ele mesmo que estava ali.
Lucas 24, do 38 ao 43. Confira lá. Mas por qual motivo Jesus tem a atitude de mostrar suas feridas? Seria para apenas crerem que era mesmo mestre? Não. Jesus manteve as cicatrizes da morte e da cruz para que seus discípulos tivessem a chance de perdão da sua incredulidade. Assim Jesus o fez, pois sabia que seus discípulos não tinham entendido verdadeiramente sua missão. E ao mostrar as marcas da morte de cruz e vir ao encontro dos discípulos, fez com que os seus olhos se abrissem. E assim, ele poderia continuar sua missão. E assim, ele poderia preparar os discípulos para o que viria a seguir. A partir do comer, assim como fez na instituição da ceia, onde alertou sobre sua morte, Jesus novamente come e faz com que esta refeição anuncie a sua ressurreição. Depois de comer e dar tempo aos seus discípulos entenderem os acontecidos, Jesus passa a instruí-los. E ele assim o faz lembrando as palavras contidas no Antigo Testamento, as palavras estas onde Cristo é o centro e que não pode ser interpretada sem ele. Aqui Deus abre as mentes e corações desses discípulos por meio de sua palavra e da fé. Assim como aqueles homens no caminho de Emaús, Jesus dá entendimento dos textos bíblicos para os seus discípulos. Isso acontece não para eles apenas entenderem e guardarem essas palavras para si, não. Jesus tem um propósito muito maior ao agir desta forma. Ele quer que seus homens e mulheres preguem sobre a morte e ressurreição do Cristo. Preguem que esta morte gera arrependimento para a remissão dos pecados. A missão, iniciada por João Batista, deve continuar com os discípulos de Jesus. É por isso que Cristo permanece com eles por alguns dias. É necessário que esses homens e mulheres entendam e creiam na ressurreição de Jesus e possam anunciar que, assim como eles têm a chance de perdão dos seus pecados, quando os confessam de coração, cada pessoa, não só de Jerusalém, mas de todos os lugares e épocas do mundo, tem a mesma chance. É por meio destes homens e mulheres e do constante anunciar dessas palavras que hoje nós nos reunimos em culto, porque homens e mulheres foram alcançados pela palavra de salvação, a palavra que nos lembra de Cristo ressuscitado e que um dia voltará para nos buscar. A pergunta que nos cabe refletir é a seguinte: se essa palavra me alcançou, pois homens e mulheres não deixaram de anunciá-las, eu vou cumprir a minha parte de não apenas vivê-la, mas anunciá-la às mais pessoas? Se isso for um sim, quando é que eu vou começar? Pense nisso. Pense em como tem sido o teu viver cristão. Se é um viver apenas de domingo, onde eu cumpro o meu dever de assistir o culto virtual da nossa igreja. Ou se é viver onde eu amo a Cristo e por aquilo que Ele fez por mim, eu quero anunciar a sua palavra a toda e qualquer pessoa. O testemunho apostólico é fundamental para a fé cristã. Como o próprio Lucas escreve
em Atos, era necessário que os apóstolos fossem testemunhas ocular da vida e obra de Cristo, para que fossem testemunhas da sua ressurreição. A igreja repousa sobre o fundamento dos apóstolos, que receberam revelação direta do Senhor e Salvador da igreja. Por fim, Jesus nos revela que essa tarefa desafiadora e grande não pode ser realizada na força do próprio homem. É preciso o poder capacitador e orientador do Espírito Santo, que haveria de estar com os seus servos até a consumação dos séculos. Não existiria igreja sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo. E aí está a importância de Pentecostes. Não há sabedoria ou oratória humana que possam gerar um verdadeiro convertido. Só a ação poderosa e soberana do Espírito na vida do pecador, confirmando a palavra da salvação. Que Deus te ilumine, meu irmão, minha irmã, e mostre qual o único verdadeiro caminho a seguir. Que a ressurreição de Cristo não tenha sido em vão. Que ela possa ser o centro da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Vamos cantar o hino de número 227. Não vos demoreis. Não vos demoreis, Jesus vos chama, Ele chama com amor. Não vos demoreis, Jesus vos ama, Ele acalma a vossa dor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, perdão e graça, quem confia no Senhor. Não vos demoreis e sem tardança, recebei o Redentor. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis, Jesus foi morto e remiu ao pecador. Não vos demoreis, paz e conforto, quer vos dar o Salvador. Não vos demoreis, não vos demoreis, vinde sem temor. Quem vos chama é Jesus, que morreu por nós na cruz. Não vos demoreis. Jesus nos chama com amor. Vamos orar? Graças, Senhor, por tua bondade e teu amor. Graças porque podemos confiar em tua palavra, porque vieste nos servir com os teus santos ensinamentos. Agradecemos-te por ter nos guiado até aqui com amor e com cuidado. Oramos por tua igreja em todo o canto deste mundo que criaste e nos deste. Oramos por todas as autoridades. Oramos por todas as pessoas que sofrem, as adoentadas, as enlutadas, as tristes, as que estão infectadas. Oramos pelos aniversariantes. Esteja sempre conosco, cuidando de nós
nas nossas aflições e também nas nossas alegrias. Que possamos ser pessoas que buscam a partilha e a comunhão entre os que precisam. Que possamos respeitar a terra que tu nos dás. Que possamos ser pessoas que se respeitam uns aos outros. Todos os nossos pedidos e agradecimentos colocamos diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Caminhemos em paz com Cristo, a paz de Cristo, e sirvamos ao Senhor com alegria, espalhando as boas novas do Evangelho. Boa semana, gente. Um grande e forte abraço. Tchau.